A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, e as nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Te convido a gente continuar a meditação do livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Nós paramos no capítulo 13. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Capítulo 13 prossegue na explicação do primeiro grau e dá avisos para certas tentações, que o demônio costuma suscitar, advertências para elas. Julgo necessário falar de certas tentações muito comuns, no princípio das quais experimentei algumas, e dar avisos também oportunos sobre vários pontos. Os principiantes procuram andar com alegria e liberdade de espírito. Não creiam, como certas pessoas, que toda devoção fugirá se houver um pouquinho de descuido. É bom andar cada um com um temor, não se fiando de si, mas muito nem pouco, nem se metendo em ocasião de ofender a Deus. Isto é em extremo necessário, enquanto a virtude não está solidamente arraigada na alma. Não são muitos os que chegam a tão alto grau e que possam descuidar-se em ocasiões que favorecem seus apetites naturais. Enquanto estivermos nesta vida, é grande bem conhecermos nossa miserável natureza. Mesmo que no que toca à humildade, contudo, há muitas ocasiões em que é lícito espairecer e mesmo para tornar depois a oração com mais fervor. Em tudo é preciso discernimento. É indispensável ter grande confiança, convém muito não amesquinhar os desejos e confiar em Deus. Se de nossa parte nos esforçarmos, poderemos pouco a pouco e com o auxílio do Senhor atingir o cume onde tantos santos chegaram, embora não seja imediatamente. Se estes nunca se tiveram determinado a ter desejos e pouco a pouco passado à prática, não teriam subido a tão alto estado. Sua Majestade quer almas corajosas e é amigo delas, contanto que andem com humildade, desconfiando sempre de si mesmos. Nunca vi alguma destas ficar rasteira neste caminho, nem vi alguma covarde, sob pretexto de humildade, andar com muitos anos o que outras andam em pouco tempo. Impressiona-me a importância capital que tem neste caminho animar-se a grandes coisas. Ainda que a alma não tenha logo forças, como a vizinha a qual anda não crescendo as asas, cansa-se e para muitas vezes de cada voo vence muita distância. Em tempos passados, lembrava-me frequentemente do que diz São Paulo, que em Deus tudo se pode. Filipenses 4,13. Por mim mesma, bem convencida estava de que nada podia, isto me valeu muito, assim como os dizeres de Santo Agostinho. Dá-me, Senhor, o que me mandas e manda o que quiseres. Costumava pensar que São Pedro nada perdera por ter se lançado ao mar, embora depois tivesse medo. Grande coisa são essas determinações, logo no começo.
Nesse primeiro estado de oração, é preciso caminharmos mais lentamente com prudência, seguindo o parecer de um mestre. Cumpre, porém, tomar cuidado para que não seja confessor tal que não ensine a andar como sapos, nem se contente em adestrar a alma a só caçar lagartixas. Tenhamos sempre a humildade diante dos olhos para entendermos que essas forças não hão de vir de nós. É necessário, entretanto, compreender como há de ser esta humildade. Penso que o demônio faz muito dano e impede que as almas de oração se adiantem, dando-lhes um falso conceito de humildade, fazendo-lhes parecer soberba, ter grandes desejos, querer imitar os santos e aspirar ao martírio. Logo nos diz ou faz entender que os feitos dos santos devem ser admirados e não imitados por pecadores como nós. Isto também digo eu, mas devemos ver bem o que é de admirar e o que é de imitar. Efetivamente, não seria razoável uma pessoa fraca e enferma meter-se a fazer muitos jejuns e penitências, indo para um deserto onde não pudesse dormir nem tivesse o que comer, ou coisas semelhantes. Devemos pensar que, com o favor de Deus, podemos esforçar-nos a fim de conseguir grande desprezo do mundo e suas honras, e desapego dos bens terrenos. Temos um coração tão apertado que parece-nos há de faltar o chão quando nos descuidamos, só um pouquinho do corpo para dar mais ao espírito. Logo imaginamos que a fartura de todos os bens contribui para o recolhimento, porque os cuidados perturbam a oração. Muito me pesa que seja tão pouca a nossa confiança em Deus e tanto o amor próprio que nos inquietemos com tais preocupações. Acontece então que, onde o espírito está assim tão fraco, umas ninharias nos causam tanto sofrimento, quando grandes coisas e muito importantes a outras pessoas. E no íntimo presumimos-nos de espirituais. Parece-me agora a mim que essa maneira de caminhar significa que queremos conciliar corpo e alma, para não perdermos aqui o descanso e irmos lá no céu gozar de Deus. Assim sucederá, de fato, se andarmos com justiça e apegados às virtudes. Mas é passo de galinha, com o qual nunca chegaremos à liberdade de espírito. É modo de proceder muito correto para pessoas casadas que devam viver segundo a sua vocação. Mas para outro estado, absolutamente não desejo tal maneira de aproveitar, nem me farão crer que é boa. Já experimentei e o Senhor, por sua bondade, não me tivesse ensinado outro atalho, teria ficado no mesmo ponto. Verdade é que no tocante aos desejos sempre tive grandes, mas procurava fazer como disse, ter oração, viver o meu bel prazer, e creio que se tivesse quem me ensinasse a voar, ter-me-ia esforçado para pôr em prática os desejos. Por nossos pecados, o que não tem demasiada descrição neste ponto são tão poucos, tão raros, que penso ser esta em grande parte a causa pela qual os principiantes não se elevam mais depressa à grande perfeição. Senhor nunca falta, nem dele vem o impedimento. Somos nós os culpados e miseráveis. Podemos ainda imitar os santos procurando soledade, silêncio e muitas outras virtudes que não matarão os manhosos corpos, que tão concentradamente querem ser levados para desconcertar a alma. O demônio, aliás, ajuda muito a tornar-nos incapazes quando vê um pouco de temor. Não lhe é preciso muito para nos fazer imaginar que tudo nos há de tirar saúde e vida. Faz até evitar chorar por medo de cegueira. Passei por isso e sei que é assim. Não compreendo que melhor vista nem saúde podemos desejar do que perdê-la por semelhante causa. Como sou tão enferma, enquanto não me resolvi a não fazer caso do corpo e da vida, sempre tive amarrada, sem prestar para coisa alguma. Ainda agora, aliás, faço bem pouco. Quis Deus que eu entendesse o ardil, e quando o inimigo me acometia com o receio... quando o inimigo me cometia com o receio de perder a saúde, respondia-lhe: pouco importa que eu morra.
Se me sugeria outras coisas e descanso, dizia: não tenho necessidade de descanso senão de cruz. Assim outras coisas. Vi claramente que em muitíssimas circunstâncias, embora de fato eu seja bem doente, era tudo tentação do demônio ou frouxidão da minha parte. Depois que deixei de ser tão cuidadosa e mimada, sou muito mais sadia. Em suma, desde o princípio, quando se começa a ter oração, importa muito não amesquinhar os pensamentos. Creiam-me nisso, pois digo por experiência. Em relação de minhas faltas, poderá servir ao menos para que vos instrua às minhas custas. Outra tentação muito comum nos que começam a saborear o sossego e a ver quanto lucram com ele é o desejo de que todos sejam muito espirituais. Desejá-lo não é mal. Procurá-lo poderá não ser bom. E se não houver muita sagacidade e discrição para não dar mostras de querer ensinar. Quem neste ponto quer fazer algum bem deve ter as virtudes muito fortalecidas para não causar tentações aos outros. Aconteceu isso comigo nos tempos em que procurava outras pessoas que tivessem oração, por isso entendo. Por uma parte, viam-me falar grandes coisas do imenso bem que é tê-la, e, por outra, viam que viver com total pobreza de virtudes, embora exercitando-me nelas, ficavam perplexas e tentadas, como depois vieram a me dizer. Tinham toda a razão, porque não compreendia como era possível conciliar coisas tão opostas. Eu era causa de não terem por mal o que de fato era. Tinham boa opinião de mim e viram-me fazê-lo algumas vezes. Aqui é a astúcia do demônio. Vale-se das virtudes e boas qualidades que temos para autorizar o mais que pode, o mal que pretende, e por menor que este seja, lucra bastante, quando é numa comunidade. Tanto mais quanto o mal que eu fazia era muitíssimo. O certo é que, em longos anos, só 3 pessoas aproveitaram-se do que eu lhe dizia. Depois, quando o Senhor me havia dado mais forças para praticar a virtude, em 2 ou 3 anos, muitas outras progrediram como adiante direi. Ainda vejo outro grande inconveniente. A alma fica prejudicada, sobretudo no princípio, ela deve cuidar só de si própria e pensar que não há na terra senão Deus e ela. Esta consideração lhe fará grande bem. Outra tentação é termos pena dos pecados e faltas do próximo. Todas essas tentações se apresentam sobre a aparência de zelo pela virtude. É preciso saber entendê-las e andar com precaução. O demônio instiga a querer remediar prontamente os males. Faz crer que o único motivo é o zelo da honra de Deus, a vontade de que ele não seja ofendido. Inquieta de tal maneira que impede oração. O maior dano é a convicção de ser tudo isso virtude, perfeição, grande zelo da glória de Deus. Não me refiro à dor causada por pecados públicos e habituais de uma congregação ou males que vêm à igreja, como as heresias que se perdem em tantas almas. Essa dor é muito salutar e, como tal, não inquieta. A segurança para a alma, quando começa a fazer oração, é descuidar-se de tudo e de todos e só querer saber de si e de contentar a Deus. Isto é muito conveniente, porque se fosse dizer os erros que tenho visto pela demasiada confiança na boa intenção. Procuremos, pois, olhar sempre as virtudes e coisas boas que notarmos nos outros, encobrir seus defeitos como os nossos grandes pecados. Este modo de proceder, embora no princípio não seja com perfeição, dar-nos-á uma virtude excelente. Qual a de termos todos por melhores que nós? Fazendo assim, iremos progredindo com o favor de Deus, que é necessário em tudo e sem o qual inúteis serão as nossas diligências. Supliquemos ao Senhor que nos dê esta virtude e esforcemos de nossa parte
pois ele a ninguém falta. Os que raciocinam muito com o intelecto, tirando de cada ponto muitos conceitos e reflexões, prestem agora atenção a este aviso. Quanto aos que não podem trabalhar com a mente e raciocinar, como era o meu caso, só há uma coisa a dizer. Tenha paciência até que o Senhor lhe dê ocupação espiritual e luz. Por si são capazes de muito pouco, e no intelecto encontram mais embaraço do que auxílio. Tomando aos que raciocinam, digo que não gastem nisso todo o tempo, embora seja muito meritório. Como lhes é saborosa a oração, pensam que não há de haver dia de domingo nem ocasião para deixar de trabalhar. Logo lhes parece que é tempo perdido, ao passo que tenho por grande lucro esta perda. Em vez disso, torno a dizer, imaginem estar diante de Cristo e dando folga ao intelecto. Fiquem falando e alegrando-se com o Senhor, sem se cansar em compor raciocínios. Apresentar-lhes as necessidades, lembrando também das razões que ele teria de não admiti-los tão junto de si. Por vezes uma coisa e por vezes outra, para que a alma não se canse de comer sempre do mesmo alimento. Este, de que falo, são muito gostosos e proveitosos. Se o paladar se acostuma a saboreá-los, trazem consigo grande substância para dar à vida à alma, além de muitas outras vantagens. Quero expressar-me melhor, porque estas coisas de oração são todas difíceis e custosas de entender quando não se acha mestre que as explique. Por esta razão, ainda que eu quisera ser breve e bastaria só tocar no assunto, para o bom entendimento de quem me mandou escrever, minha tarda inteligência não sabe dizer e explicar poucas palavras, coisas que tanto importa ir bem explicada. Como passei por tantos sofrimentos, tenho pena dos que começam só com livros. Admiro-me ao verificar como se entende, de modo tão diferente do que é na realidade, uma coisa que depois, por experiência, se vem a conhecer tal como é. Tomando ao que dizia, suponhamos que há a pensar num passo de paixão, exemplo do Senhor atado à coluna. E com o intelecto busquemos razões para avaliar as grandes dores e a pena que teria Sua Majestade ali tão só, além de muitas outras coisas que o espírito agudo ou pessoa instruída poderá tirar desta consideração. Este é o modo de oração própria para todos, quer estejam no começo, quer no meio ou quer no fim. É caminho excelente e seguro até que o Senhor os eleve a favores sobrenaturais. Digo todos porque muitas almas que em outras meditações acham mais proveitoso do que na Sagrada. Digo a todos porque há muitas almas que em outras meditações acham mais proveitoso do que na da Sagrada Paixão. Há muitos caminhos, assim como há muitas moradas. Algumas pessoas tiram fruto considerando-se no inferno, outras se afligem de pensar nele e preferem meditar sobre o céu. Outras cuidam na morte. Algumas, se são tenras de coração, ficam magoadas de pensar sempre na paixão. Alegram-se e tiram fruto considerando o poder e a grandeza de Deus nas criaturas. Assim como no amor que nos tem e que se manifesta em todas as coisas. É maneira admirável de proceder. Contudo, hão de voltar muitas vezes a paixão e a vida de Cristo, que é a fonte onde nos tem vindo e virá sempre todo o bem. O principiante há de andar atento para conhecer o que lhe traz maior proveito. Para isso é muito necessário ter mestre que seja experiente. Se o diretor não for experiente, pode errar muito e dirigir uma alma sem entender, nem deixar que ela mesma se entenda. Esta não ousará apartar-se do que lhe manda, sabendo que é grande mérito estar sujeita a um mestre. Tenho encontrado almas encurraladas, aflitas por falta de experiência em que as dirigia.
que me causava lástima, mas já não sabia o que fazer de si, porque tais diretores, não entendendo o espírito, afligem a alma e o corpo, e estorvam o aproveitamento. Outra, com quem tratei, estava há 8 anos ainda atada pelo seu mestre, que a não deixava sair do conhecimento próprio, pelo que sofria muito. No entanto, o Senhor já havia elevado a oração de quietude. É verdade que o exercício de conhecimento próprio jamais se há de deixar, nem há neste caminho alma tão gigante que não tenha necessidade muitas vezes de tornar a ser criança de peito. Sim, não há estado de oração tão elevado que não seja preciso voltar de vez em quando ao princípio. Isso jamais se ouvide. Talvez o repita outras vezes, porque importa muito. A lembrança dos pecados, o conhecimento próprio, eis o pão com que havemos de comer todos os dias os manjares, por delicados que sejam, neste caminho de oração. Sem ele, não nos poderíamos sustentar. Contudo, é preciso não comer demasiadamente. Depois que uma alma se vê já rendida e entende claramente que nenhuma coisa boa possui, e se sente envergonhada diante de tão grande rei, então vê o pouco que lhe paga pelo muito que lhe deve. Que necessidade tem de gastar o tempo todo com isso? Melhor será, irmãos, ou outras coisas que o Senhor nos põe diante dos olhos e que não é razoável deixarmos. Sua Majestade sabe melhor que nós o alimento que nos convém comer. Assim, importa muito que o mestre seja avisado, isto é, que tenha boa inteligência e experiência. Se além disso tiver ciência, será perfeito. Mas se não for possível achar essas 3 coisas juntas, as 2 primeiras importam mais: inteligência e experiência. Pois, em caso de necessidade, pode-se recorrer aos teólogos para uma consulta. No princípio, pouco ajudam os diretores que não têm oração, ainda que sejam sábios. Não digo que os principiantes não tratem com estes, pois espírito que desde o começo não vá afundando na verdade, mais o quisera sem oração. Grande coisa é a ciência. Os que a têm nos instruem a nós que pouco sabemos, e nos esclarecem de modo que, apoiados nas verdades da Sagrada Escritura, fazemos o que é de nosso dever, devoções tolas livres de Deus. Quero explicar melhor, pois creio que me perco muito nessas coisas. Sempre tive esta falta de não saber explicar-me senão à custa de muitas palavras. Certa monja começa a ter oração. Se um confessor simplório a dirige, lhe vem à cabeça que assim deve ser, far-lhe-á entender que é melhor obedecer a ele do que ao superior. Se não for religioso, talvez pensará desse modo, isto sem malícia, imaginando acertar. Tratando-se de mulher casada, dir-lhe-á que empregue em oração o tempo destinado ao governo da casa, ainda que descontente o marido. Dessa sorte, não saberá ordenar o dia nem as ocupações para que ande tudo conforme a verdade. Por lhe faltar a ele luz, não a dá aos outros, conquanto o deseje, embora para isso não pareça necessário ter estudos. Minha opinião sempre foi e será que qualquer cristão procure tratar, se for possível, com homens doutos, e quanto mais o forem, melhor. Os que vão pelo caminho da oração, maior necessidade têm disso, e tanto maior quanto forem mais espirituais. Ninguém se engane em pensar e dizer que teólogos sem oração não servem para os que a têm. Com muitos tenho tratado, pois de uns anos para cá, mais os procuro por ser maior a necessidade e sempre fui amiga deles. Tenho visto que, embora alguns careçam de experiência, não aborrecem o que é espiritual, nem o ignoram, porque no estudo constante da Sagrada Escritura acham a verdade bom espírito. A meu ver, pessoa de oração que trate com teólogos, se não quiser enganar-se, não será enganada pelos demônios,
com ilusões, porque, segundo creio, estes temem grandemente a ciência humilde e virtuosa, sabendo que serão descobertos e sairão perdendo. Disse isto porque há quem pense que teólogos sem espiritualidade não são capazes de dirigir almas de oração. Já disse que é necessário mestre espiritual, mas se este não for instruído, haverá grande inconveniente. Ajudará muito tratar com um homem douto, desde que sejam virtuosos. Ainda que não estejam muito adiantados na vida espiritual, farão bem. Deus lhes dará a entender o quão hão de ensinar e talvez nem os torne espirituais para que nos ajudem. Isto não o digo sem haver experimentado. Aconteceu com mais de 2. Digo que uma alma resolvida inteiramente a submeter-se à direção de um só mestre errará muito se não procurar que ele seja tal como digo. Se o discípulo for religioso, há de estar sujeito a seu parelado. Mas se a este faltarem, porventura, os requisitos indicados, não será pequena a cruz. Não queira, por sua vontade, sujeitar o juízo a quem não tenha boa inteligência. Pelo menos eu nunca me pude dobrar a isto, nem acho conveniente. Se o discípulo for secular, louve a Deus, porque pode escolher quem há de estar sujeito, e não perca tão santa liberdade. Prefira ficar sem diretor até encontrar um que seja capaz. O Senhor lhe dará, se for, contudo, fundado em humildade e desejo de acertar. Muito louvo a Deus por isso, as mulheres e os que não têm estudos sempre lhe deviam dar infinitas graças por haver quem, com tanto esforço, tenha alcançado a virtude que nós, ignorantes, desconhecemos. Muitas vezes fico espantada ao ver com quanto esforço os teólogos, especialmente os religiosos, adquiriram a ciência da qual me aproveito, sem me custar mais trabalho do que pensar. E haverá pessoas que não queiram valer deste meio? Não o permita Deus. Vejo que, vivendo sobre os rigores da religião, que são grandes, com penitências e má comida, sujeitos à obediência, a tal ponto que, algumas vezes, confesso me causar grande confusão. Além disso, poucas horas de sono, tudo sofrimento, tudo cruz. Parece-me que seria grande mal se alguém, por sua culpa, perdesse a ocasião de tirar proveito de tanto bem. E poderá ser que alguns entre nós, estando livres destes labores, vivendo a nossa fantasia e recebendo deles o manjar guisado, como se costuma dizer, pensemos que levamos vantagens a tantos sofrimentos, por termos um pouco mais de oração. Bendito sejais vós, Senhor, que tão hábil e sem proveito me fizeste. Muito vos louvo, sobretudo por suscitardes tantos sacerdotes que nos estimulem. Nossa oração seja contínua por nesses que nos esclarecem. Que seríamos sem eles, no meio de tantas tempestades que se desencadeiam agora sobre a igreja? Se algum mal tem havido, mas resplandecerão os bons. Se alguns maus têm havido, mais resplandecerão os bons. Praz o Senhor sustentá-los com a sua mão e ajudá-los, para que nos ajudem também. Apartei-me muito do que comecei a dizer, mas propositalmente, pois tudo o que é oportuno para os principiantes neste caminho tão elevado, parece de maneira a seguir sempre o verdadeiro rumo. Tornemos agora ao que dizia sobre o pensar em Cristo, atando a coluna. É bom raciocinar um pouco e pensar que penas que ali ele teve. Por quem as sofreu? Quem é que o padeceu e com que amor as passou? Mas não se canse a alma em andar sempre buscando raciocínios antes que fique ali ele, deixando calar o intelecto. Se puder, ocupe-se em ver que o Senhor a está olhando. Faça-lhe companhia, fala, peça, humilhe-se, rejubile-se com ele e lembre-se de que não merecia estar ali. Quando pude fazer isso, mesmo que seja desde o princípio da oração, achava grande proveito, pois faz muito bem este modo de proceder. Ao menos assim aconteceu à minha alma. Não sei se acerto em dizê-lo, vossa mercê julgará,
Praz ao Senhor, aceite eu a contentá-lo sempre. Amém. E aí, depois, no próximo vídeo, a gente inicia o 2º grau de oração. Mas, como a Santa aqui bem nos recomendou, né? Muito importante a gente meditar. Eu gosto muito de meditar os mistérios dolorosos, né? Ela citou aqui a parte em que ele carrega a cruz. Enfim, eu gosto também. Tem um texto muito bom que eu gosto de rezar, que é de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que é de Jesus manietado. Isso ajuda muito nos momentos de oração. Bom, é isso. Espero que esse vídeo sirva para como Deus quiser. E se você, de alguma forma, acha que alguém deva receber este vídeo, incentivar a vida de oração, alguém que quer conhecer mais da vida de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.